Você já ouviu o ditado "a percepção é a realidade"? Pode parecer apenas uma frase simples, mas carrega uma verdade poderosa. Nossos pensamentos e crenças moldam a nossa realidade. E à medida que mudamos nossa perspectiva, todo o nosso mundo pode se transformar. Esse conceito é conhecido como a lei da relatividade. Ela diz que tudo em nossas vidas é relativo a outra coisa, e tudo depende de como percebemos os acontecimentos. Compreender e dominar essa lei pode ter um impacto profundo em nossas vidas, permitindo-nos enxergar o mundo com outros olhos e criar a realidade que desejamos. Entendendo a lei da relatividade gira em torno de perspectiva e comparação. Propõe que nossas experiências, circunstâncias e desafios não podem ser considerados bons ou ruins até serem comparados a outra coisa. Tudo na vida é neutro em sua essência e é a nossa perspectiva que atribui valor. Considere o seguinte: o que parece um problema gigantesco para você pode ser uma questão menor para outra pessoa. Vamos analisar, por exemplo, o caso de uma tempestade repentina. Para quem está na praia, a chuva pode ser uma decepção, estragando os planos para um dia ensolarado à beira-mar. No entanto, para um agricultor, essa mesma chuva pode ser uma bênção, trazendo a água tão necessária para as plantações e garantindo uma colheita de sucesso. O desafio, a tempestade repentina, é o mesmo, mas sua interpretação muda radicalmente dependendo de quem está vivenciando a situação. Isso destaca o papel fundamental do contexto na avaliação dos acontecimentos. O contexto abrange não apenas a realidade física, mas também o estado mental e emocional do indivíduo que vivencia o evento. Como afirmou de forma profunda o renomado físico Albert Einstein, a relatividade se aplica à física, não à ética. Isso implica que, enquanto o mundo físico pode ser governado por comparações relativas, nossos padrões éticos e morais devem permanecer inabaláveis, independentemente das circunstâncias sempre mutáveis que nos cercam. A lei da relatividade na física refere-se à teoria apresentada por Albert Einstein, que descreve como as leis da física são as mesmas para todos os observadores, independentemente do seu movimento relativo. Isso significa que as leis da natureza, como a velocidade da luz, permanecem constantes, não importa o quão rápido um objeto esteja se movendo ou de onde seja observado. Contudo, quando se trata de ética e padrões morais, a lei da relatividade não se aplica. No âmbito da ética, nossos princípios e valores morais não devem ser sujeitos a circunstâncias ou perspectivas mutáveis. Embora o mundo físico possa ser regido por comparações relativas, nossa bússola ética deve nos orientar para padrões inabaláveis de certo e errado. É por meio dessa firmeza que podemos cultivar empatia, paciência e flexibilidade incomparável ao lidarmos com as complexidades de nossas vidas. Para compreender plenamente a lei da relatividade, é preciso primeiro desfazer certos equívocos. Muitos indivíduos interpretam erroneamente a lei da relatividade como uma licença para o relativismo moral. A crença de que as noções de certo e errado não são absolutas, mas variam de acordo com o contexto. Isso, porém, não poderia estar mais longe da verdade. Erros comuns costumam acontecer quando as pessoas tentam aplicar essa lei de forma aleatória em suas vidas. Por exemplo, usar a lei como um escudo para justificar ações prejudiciais, ou como um meio de comparar negativamente a própria vida com a dos outros. É um uso equivocado da lei da relatividade. É importante compreender que a teoria de Einstein nunca foi criada como um guia moral ou social, mas sim como um conceito científico que explica diversos fenômenos físicos. Levar isso em consideração pode nos ajudar a evitar essas interpretações erradas e aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre o assunto. A lei da relatividade é importante compreender que a teoria de Einstein nunca foi criada como um guia moral ou social, mas sim como um conceito científico que explica diversos fenômenos físicos. Levar isso em consideração pode nos ajudar a evitar essas interpretações erradas e aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre o assunto. Ao mesmo tempo, é fundamental compreender profundamente a conexão entre a lei da relatividade e outros princípios essenciais da psicologia e do crescimento pessoal. Essa lei não apenas ajuda a compreender a subjetividade das nossas experiências,
mas também serve como um poderoso lembrete da imensa importância da perspectiva. Ela ressalta a ideia fundamental de que a percepção de realidade de cada indivíduo é inerentemente única, moldada de forma complexa por sua própria diversidade de experiências e mentalidade intricada. Embora a lei da relatividade seja um princípio científico poderoso, sua aplicação em nossas vidas deve ser considerada com cuidado, compreensão e respeito por seu verdadeiro significado. Esse entendimento pode levar à autoconsciência, empatia e uma perspectiva mais ampla. Os pilares fundamentais do crescimento pessoal. O aspecto psicológico da lei da relatividade à mente humana é uma entidade fascinante e complexa, inerentemente suscetível a uma ampla gama de vieses cognitivos que podem prejudicar nossa capacidade de perceber nossas circunstâncias de forma relativa. Um desses vieses, que frequentemente entra em cena, é o viés de comparação social, no qual temos a tendência de avaliar nosso próprio valor com base nas conquistas e características dos outros. Esse viés pode nos levar a nos compararmos constantemente com os outros, medindo nossas realizações e sucessos em relação aos deles. Como resultado, muitas vezes caímos na armadilha de acreditar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Podemos subestimar nossas próprias conquistas e exagerar nossos problemas, sentindo que estamos aquém ou não atendendo a algum padrão imaginário estabelecido por outras pessoas. Essa perspectiva distorcida pode ter um impacto significativo em nosso bem-estar geral e autoestima. Ao sucumbirmos ao viés de comparação social, podemos deixar de reconhecer o valor e a importância únicos que trazemos para a mesa. Podemos ignorar nossas próprias conquistas, talentos e forças, simplesmente porque eles não se alinham com os sucessos percebidos dos outros. Isso pode levar a sentimentos de inadequação, autocrítica e até depressão. Reconhecer e desafiar essa distorção cognitiva é fundamental para alcançar uma perspectiva mais precisa e equilibrada sobre nossas próprias vidas. Ao focar em nosso próprio crescimento pessoal, progresso e conquistas, podemos começar a valorizar a jornada em que estamos e os desafios únicos que superamos. Em vez de constantemente nos compararmos com os outros, podemos celebrar nossas próprias realizações e buscar um crescimento e aprimoramento contínuos. Da mesma forma, a ilusão do foco determina que aquilo em que nos concentramos tende a parecer significativamente impactante, muitas vezes distorcendo o quadro geral. Por exemplo, podemos nos fixar em uma única falha, permitindo que ela ofusque inúmeros sucessos. Esses vieses nos mantêm presos a uma realidade distorcida, impedindo-nos de experimentar a verdadeira essência da lei da relatividade. Pesquisas indicam que manter uma perspectiva equilibrada é fundamental para desenvolver resiliência. Um estudo fascinante realizado pela Universidade da Pensilvânia iluminou como pessoas resilientes percebem e enfrentam problemas. Os resultados revelaram que esses indivíduos possuem uma capacidade única de enxergar desafios como obstáculos temporários em vez de retrocessos permanentes. Ao reconhecer a transitoriedade inerente às dificuldades, conseguem navegar por elas com mais facilidade e resiliência, passando por menos sofrimento emocional no processo. Isso esclarece o conceito da ilusão do foco e destaca o valor de adotar uma perspectiva equilibrada e relativa. Para encarar desafios como obstáculos temporários, em vez de contratempos permanentes, ao reconhecer a transitoriedade inerente das dificuldades, conseguimos lidar com elas com mais facilidade e resiliência, experimentando menos angústia emocional nesse processo. Isso ilumina o conceito da ilusão de foco e reforça a necessidade de adotar uma perspectiva mais ampla e refinada diante das adversidades. Então, como podemos mitigar de forma efetiva os vieses cognitivos e desenvolver um senso de relatividade mais preciso? Uma abordagem é a prática do mindfulness, que consiste em estar plenamente presente e receptivo às experiências do momento. Ao cultivar o mindfulness, aprendemos a observar nossas circunstâncias de forma objetiva, sem nos apegarmos a julgamentos ou vieses. Outra técnica é a ressignificação cognitiva, que envolve alterar intencionalmente a nossa forma de pensar para enxergar uma situação sob outro ângulo. Isso pode ser feito ao nos questionarmos, por exemplo, se nossos problemas percebidos são realmente tão grandes quanto parecem,
ou se estão sendo ampliados pela nossa própria perspectiva tendenciosa. Ao incorporar tanto o mindfulness quanto a ressignificação cognitiva em nossas vidas, podemos aprofundar o entendimento sobre nossos pensamentos e emoções, desenvolvendo uma visão mais precisa e equilibrada sobre o mundo ao nosso redor. Esse processo nos permite navegar pelos vieses cognitivos e aprimorar nossa capacidade de tomar decisões, o que acaba resultando em uma vida mais plena e satisfatória. Afinal, não é a situação que nos define, mas a nossa percepção dela. Internalizar a lei da relatividade vai além de simplesmente compreendê-la. Requer incorporá-la ao próprio tecido dos seus pensamentos diários. Isso pode ser alcançado por meio de diversas estratégias, cada uma oferecendo um caminho único para o mesmo objetivo. Uma das estratégias mais eficazes para o autodesenvolvimento e a autorreflexão é a prática do journaling. Assim como um espelho reflete nossa aparência física, um diário serve como um reflexo profundo de nossa mente, capturando a essência dos nossos pensamentos e emoções. Ao escrever, adquirimos uma compreensão mais profunda de nós mesmos, desfazemos percepções distorcidas e escolhemos conscientemente adotar uma perspectiva mais equilibrada e esclarecida. Esse processo transformador nos permite lidar com as complexidades da vida com clareza e leveza. Igualmente poderosa é a prática da visualização. Ao retratar visualmente nossos desafios como menores ou nosso potencial como maior, podemos de fato alterar nossa percepção da realidade. Por exemplo, imagine seus problemas como pedrinhas em uma praia imensa, ou visualize-se como um gigante de pé, firme, em meio a uma tempestade de desafios minúsculos. Envolver-se nesse tipo de prática pode ajudar a desenvolver uma perspectiva mais ampla e cultivar um senso de relatividade, levando ao crescimento pessoal e à resiliência. A gratidão também desempenha um papel decisivo e transformador na lei da relatividade. Quando genuinamente valorizamos e reconhecemos o que já temos, ocorre uma mudança poderosa na nossa percepção. Ao cultivar uma atitude de gratidão, somos menos propensos a ampliar nossos desafios e mais propensos a encontrar significado e propósito neles. Isso nos oferece uma perspectiva profunda a partir da qual podemos enxergar nossos problemas não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades valiosas de crescimento pessoal, aprendizado e evolução. Essa mentalidade nos permite percorrer altos e baixos da vida com resiliência, sabedoria e uma sensação maior de realização. Por fim, dominar técnicas de regulação emocional pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades de forma mais eficaz. Por fim, práticas como respiração profunda, mindfulness e afirmações positivas podem ajudar a manter o equilíbrio emocional e impedir que vieses cognitivos distorçam nossa percepção da relatividade. Todas essas técnicas, quando praticadas de forma consistente, podem nos ajudar a internalizar verdadeiramente a lei da relatividade, permitindo enxergar o nosso mundo com clareza e sabedoria. Ao enfrentar dificuldades de forma mais eficaz, práticas como respiração profunda, mindfulness e afirmações positivas podem nos ajudar a manter o equilíbrio emocional e evitar que vieses cognitivos distorçam nossa percepção da relatividade. Todas essas técnicas, quando aplicadas de maneira consistente, podem nos ajudar a internalizar a lei da relatividade de verdade, permitindo que percebamos nosso mundo com muito mais exatidão, positividade, transformando obstáculos em oportunidades. A lei da relatividade não é apenas um conceito teórico para refletirmos sobre, trata-se de um princípio prático que pode ser aplicado à nossa vida cotidiana. Vamos explorar como você pode usar essa lei para superar um desafio atual. Primeiro, você precisa identificar o desafio que está enfrentando. Pode ser qualquer coisa, desde um trabalho estressante até um conflito pessoal. Este passo é fundamental, porque você não pode resolver um problema sem reconhecer que ele existe. Em seguida, reserve um tempo para avaliar a relevância desse desafio em relação às suas experiências passadas e aos seus objetivos futuros. Reflita sobre o significado desse desafio e pergunte a si mesmo: este desafio é tão significativo quanto estou imaginando? Como ele se compara ao que já enfrentei antes? Como ele se alinha com meus maiores objetivos de vida? Ao questionar a natureza absoluta do problema,
você vai compreender melhor sua relatividade e o impacto dele na sua trajetória. Agora, com uma nova perspectiva e um senso renovado de propósito, crie um plano de ação abrangente que incorpore o poderoso princípio da relatividade. Reserve um momento para refletir sobre o fato de que seu problema só é grande na medida em que você o percebe. Você consegue enxergá-lo como um degrau, um momento crucial que te impulsiona para frente. Em vez de um simples obstáculo, você pode encarar isso como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional enorme, uma chance de superar e conquistar em vez de apenas um contratempo passageiro. A escolha é sua. Busque inspiração em exemplos reais. Considere a história de Mahatma Gandhi. Apesar dos inúmeros desafios na liderança do movimento de independência da Índia, Gandhi via cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento espiritual. Ele disse de forma famosa: "Minha vida é minha mensagem", enfatizando a importância de alinhar as próprias ações com as crenças espirituais. Isso é a lei da relatividade em ação. Enxergar desafios por meio de uma lente de iluminação espiritual e transformação pessoal. O poder da relatividade está em nossas percepções. Ao olhar para seus desafios sob uma perspectiva diferente, você pode transformá-los em oportunidades. Continue praticando e utilizando essa lei no seu dia a dia, e você não só se tornará mais forte, sábio e resiliente, mas também encontrará novas profundezas de crescimento pessoal e realização. Dominando a lei da relatividade. Para dominar plenamente a lei da relatividade, é necessário desenvolver e manter uma prática consistente. Isso significa lembrar com regularidade que o tamanho dos nossos problemas é diretamente proporcional à nossa percepção sobre eles. Envolve um esforço consciente para mudar nossa perspectiva de enxergar problemas como obstáculos intransponíveis para reconhecê-los como oportunidades de ouro para aprendizado. Desenvolvimento pessoal. Autossuperação. Desenvolva hábitos e rotinas que reforcem essa lei. Comece cada dia refletindo sobre os desafios que pode enfrentar e faça uma escolha deliberada de vê-los como relativos. Pratique mindfulness e meditação. Essas atividades ajudam a promover uma mente calma, permitindo lidar melhor com adversidades quando elas surgirem. A lei da relatividade é uma ferramenta poderosa para fortalecer uma mentalidade de crescimento e resiliência. Quando adotamos a crença de que os desafios são uma parte necessária e benéfica da nossa jornada, aumentamos nossa capacidade de nos recuperar de contratempos. Nos abrimos para o crescimento e para as oportunidades. Lidamos melhor com a adversidade quando ela aparece no nosso caminho. A lei da relatividade é uma ferramenta poderosa para promover uma mentalidade de crescimento e resiliência. Ao acreditar que os desafios são partes essenciais e vantajosas do nosso percurso, ampliamos nossa habilidade de dar a volta por cima após dificuldades. Nos permitimos aprender com cada experiência e nos tornamos mais fortes a cada obstáculo superado. Manter a perspectiva é fundamental diante da adversidade. É fácil perder de vista o quadro geral quando estamos no meio de uma situação difícil, mas, se fizermos uma pausa, respirarmos fundo e reavaliarmos nossos problemas com relação ao panorama mais amplo, conseguimos enxergar com mais equilíbrio. Assim, percebemos que nossos problemas são apenas uma pequena parte da nossa trajetória, longe de serem obstáculos intransponíveis. Essa mudança de perspectiva pode transformar completamente a forma como encaramos os desafios. Como disse Neil Armstrong, acredito que cada ser humano tem um número finito de batimentos cardíacos. Não pretendo desperdiçar nenhum dos meus. Então, por que deixar nossos problemas nos consumir? Por que não usar cada batida do coração para ficarmos mais fortes, sábios e resilientes? O poder de mudar nosso olhar está dentro de nós. A lei da relatividade está à nossa disposição, pronta para ser utilizada. Vamos usá-la para transformar nossas vidas. Conclusão em suma, a lei da relatividade é uma ferramenta poderosa, capaz de remodelar nossas perspectivas e nos fortalecer para enfrentar as tempestades da vida com elegância e resiliência. Exploramos como essa lei nos estimula a enxergar nossos desafios como relativos, lembrando-nos de que nossa percepção das adversidades é moldada pelo contexto e pela comparação. Ao praticar a atenção plena e a meditação, conseguimos manter a perspectiva durante os momentos turbulentos e sair dos nossos desafios mais fortes.
Como disse o lendário filósofo Epicteto, não podemos escolher as circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como responder a elas. Esta é a essência da lei da relatividade, nossa capacidade de escolher nossas respostas, de enxergar o lado positivo em cada situação e de transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Portanto, convido você a praticar essa lei com dedicação. Abrace cada dificuldade como uma chance de crescer, cada decepção como uma lição de resiliência e cada obstáculo como um degrau rumo ao sucesso. A vida é uma aventura cheia de altos e baixos, e é a nossa perspectiva que determina se vemos essa jornada como um fardo ou como uma experiência empolgante. O poder de moldar nossa realidade está dentro de nós. Vamos usar a lei da relatividade para transformar desafios em oportunidades e sonhos em realidade. Afinal, somos seres fortes e resilientes, capazes de feitos inimagináveis. É hora de acessar esse potencial inato e começar a aproveitar ao máximo a nossa única e preciosa vida.